Bom, vamos lá então. Obrigado, Luísa, pela oportunidade, pelo convite de ter essa conversa, compartilhar algumas dicas aqui na hora da seleção do periódico para fazer uma escolha assertiva, para escolher e incluir alguns inputs, algumas informações que ajudem nesse processo de escolha, né, nesse processo de seleção do periódico. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E, bom, aqui como nós estamos em 12, 13 pessoas, fiquem à vontade para abrir o microfone também, se tiverem alguma dúvida, se tiver algum comentário. Eu fiz uma sessão parecida com a Unifesp e como foi um grupo um pouco menor, realmente a conversa aconteceu de uma maneira um pouco mais informal, eles fizeram bastante contribuições e a gente vai, enfim, agregando aqui informações para que todos possamos sair melhor do que chegamos. A ideia dessa apresentação é realmente compartilhar algumas dicas que sejam aplicáveis, que sejam dicas práticas, compartilhar algumas ferramentas para que ajude nesse processo de seleção e realmente não seja só teórico, mas sim traga alguns elementos bem práticos na hora de escolher a revista. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E eu vou dar uma passada em alguns tópicos. Então, a importância da escolha do periódico, algumas dores e dificuldades, consequências de escolhas erradas. Eu vou buscar me acelerar um pouco nesses tópicos, porque eu imagino que vocês já estejam com bastante consciência sobre esses aspectos um pouco mais introdutórios, e depois vou entrar no processo de seleção mesmo, dando algumas dicas, mostrando as ferramentas, e aí no final vou falar um pouco sobre as métricas, fator de impacto, site score, a gente vai poder conversar um pouco sobre isso, sobre o Qualis também. E, enfim, espero que seja proveitoso. Tendo dúvidas, ou podem comentar no chat, ou abrir o microfone também, fica à vontade para me interromper e a gente conversa. Então vamos lá. Acredito que é uma conversa para 1h30, assim, mais ou menos. E importância da escolha do periódico, como eu disse, eu acho que todo mundo já está bastante familiarizado com isso. O periódico, atualmente, ele é um dos veículos oficiais, né, para a comunicação científica. Então, você está produzindo o seu conhecimento novo ali e aí você precisa transmitir isso com credibilidade, ou levar isso com respaldo para a comunidade científica. E o periódico é uma das maneiras oficiais, um desses canais, um desses veículos que vai te ajudar a amplificar a presença do seu conteúdo no mundo. Então, você investiu ali 1 ano e meio, 2 anos do seu tempo produzindo um conhecimento novo e agora você precisa escolher um veículo que vai te ajudar a ramificar, né? Vai capilarizar, vai amplificar a presença desse teu conteúdo com a comunidade nacional e internacional. E aí a importância da escolha é exatamente crítica por isso, porque qual é esse veículo que você vai selecionar? Ele vai levar o seu artigo para a comunidade com credibilidade, com respaldo, vai levar com eficiência, né? Em quantas bases de dados essa revista está indexada? São em várias bases de dados? São uma ou duas? Realmente vai te ajudar a capilarizar, né, o seu conteúdo, vai levar de maneira eficiente para a comunidade, para os seus pares, vai levar com rapidez. Depois do aceite, né, do seu artigo, o processo de publicação demora muito, ou durante esse processo a editora já disponibiliza, a revista já disponibiliza um pré-print do seu artigo para que os outros pesquisadores já comecem a interagir com o seu conteúdo. Então, vai te ajudar a levar esse seu conhecimento quanto antes para a comunidade, para o mundo, vai levar as pessoas certas. Então, as pessoas que vão ler, que vão encontrar o seu artigo realmente são os pesquisadores que você quer atingir. São aqueles especialistas que estão aí em congruência com a sua especialidade também, com o conteúdo do seu artigo. Você publicar e escolher a revista certa encoraja discussões, exatamente porque o público dessa revista, os pesquisadores, eles já estão mais propensos a engajar com o seu conteúdo, gera a produção de novos conhecimentos. Obviamente, você deixar ali um tópico no seu artigo que possibilite ou que gere caminhos futuros de pesquisa, também é uma das melhores práticas. Gera contatos, gera reconhecimento,
valida e coloca um selo de qualidade no seu conteúdo, é óbvio que durante todo o processo da pesquisa que você desenvolveu, você está com 110% de todo o mérito científico ali que você estava criando, mas você submeter para um periódico, passar pelo processo de revisão por pares, é um crivo a mais que o seu conteúdo passa, é um sarrafo um pouco mais alto, que com certeza coloca um selo e valida mais o seu conhecimento, né? Basicamente, um editor-chefe de uma revista, os revisores por pares analisaram o seu conteúdo, consideraram relevante, consideraram importante, num formato bem escrito, numa metodologia adequada, enfim. Então, realmente, todo esse processo de revisão por pares é um processo de validação adicional. E publicar na revista certa, o seu artigo tem mais chance de ser baixado, comentado, citado, aumentando o impacto. Então, muitas vezes, é aquela revista que o público-alvo da revista já até assina os alerts, né, da revista para receber os e-mails e novos conteúdos. São pessoas, são pesquisadores que já acompanham aquela revista sempre e já estão mais propensos a ler os conteúdos que ela publica e obviamente, possivelmente, fazer o download e fazer a citação do seu artigo, aumentando o impacto. Então, realmente, a escolha da revista é um processo chave também, às vezes até, entre aspas, subvalorizado, né? Dentre todo o ciclo de produção científica, às vezes a escolha da revista acaba sendo um pouco minimizado, mas é um momento chave ali para que realmente você possa continuar com maestria, né? Esse fluxo de publicação até ter o seu artigo publicado e lido pela comunidade científica. Algumas dores e dificuldades, bem rápido de novo, paradoxo da escolha, né? Ao mesmo tempo que nós queremos ter várias opções, porque isso é um sinônimo de liberdade, né? Quanto mais opções a gente tem, é uma liberdade de escolha que nós temos. Ter muitas opções também nos deixa confusos. Então, quem nunca entrou no Netflix ali, só para dar um exemplo, e ficou ali uns 20 minutos querendo decidir se ia ver um filme, se ia ver uma série, obviamente, se não está vendo uma série já, né? Mas quando tem muita opção, às vezes isso pode dar uma certa confusão. E na parte de revistas científicas é assim, a gente sabe que tem centenas de revistas em uma especialidade, muitas vezes 300, 400 títulos que seriam possíveis dentro de uma disciplina. E aí realmente, quando tem muitas opções, às vezes isso gera uma confusão no processo de escolha, ou muitos não sabem ao certo por onde começar, onde buscar e quais pontos analisar para obter assertividade. Então, onde nesse ambiente online que a gente tem, né, onde que está essa informação das revistas potenciais que eu posso publicar o meu artigo? De maneira geral, essa informação pronta, centralizada, não existe, mas tem processos que nos ajudam a montar de uma maneira bem assertiva os títulos potenciais que são extremamente coerentes com o conteúdo que você está publicando, desejando publicar. E as consequências de escolha errada. Então, é um momento chave que é importante por aqueles fatores. Pode ter alguma dificuldade nesse processo de escolha, e escolher errado tem algumas consequências, né? A primeira delas, que é muito comum, é a rejeição do artigo, porque o artigo não está exatamente de acordo com o escopo da revista. Isso é muito comum. Recebo feedback da editora Carg, já vi treinamento de outras editoras também, e essa frase eu sempre trago, né, que até a melhor pesquisa do mundo ela pode ser rejeitada se for submetida ao periódico errado. Tem o outro treinamento lá que eu fiz, que é sobre o processo desmistificando o processo de revisão por pares. A primeira pessoa que vai receber o seu artigo é o Editorial Office Manager, e ele vai analisar realmente alguns aspectos muito básicos, ele não vai entrar nem no mérito científico do conteúdo que você está levando. A primeira coisa que ele vai analisar é se o seu artigo está realmente de acordo com o escopo da revista. Se não tiver, seu artigo nem vai dar continuidade no processo de revisão, já vai receber uma rejeição, porque a revista, enfim, não faz nenhum sentido a revista continuar analisando os outros critérios do seu artigo se não é para ele ser publicado nem ali, é para ele ser publicado talvez em um outro título. Então, a rejeição do artigo por uma escolha de revista errada é algo extremamente evitável e que deve ser evitado porque gera algumas consequências, né? Perda de tempo, é frustrante, é cansativo. Só para dar uma ideia de temporal aqui. Por exemplo, tem algumas revistas que demoram 6, 7, 8 semanas para dar a primeira decisão. Então, para te informar se o seu artigo já vai ser rejeitado ou se ele vai dar continuidade no processo de revisão.
Então você submete seu artigo, você fica em stand-by ali, você fica pendente por um mês, às vezes 2 meses para receber esse primeiro feedback, e aí o seu artigo é rejeitado, e aí você vai ter que escolher outra revista. Se você já não tinha separado outras revistas, vai ter que buscar de novo, vai ter que ajustar algum tópico de formatação do seu artigo, vai ter que se adequar aos guias para autores das novas revistas, isso vai tomar um tempo também. Enfim, a perda de tempo aí, depois você vai submeter para outra revista, às vezes vai demorar de novo 6, 7 semanas, nesse vai e volta já foi, por exemplo, 5 meses, 6 meses, e aí vai gerando um atraso, né? O processo vai ficando mais longo, e realmente, às vezes, o fator timing era um fator interessante para o seu artigo. A comunidade estava discutindo muito sobre aquele tópico naquele momento, por exemplo, seria interessante se já tivesse conseguido publicar de primeira. E aí depois, né, da última submissão, ainda tem o tempo para publicar o seu artigo. Então, às vezes se consome aí a questão de um ano nesse processo por algo que podia ser altamente evitável, que é realmente encontrar a revista que vai de acordo com o seu conteúdo. Ou às vezes você vai também perdendo esse tempo e aí surgem outras literaturas que eram importantes você ter considerado, ou que faziam um contraponto no seu conteúdo, enfim, realmente ter essa rejeição por uma escolha talvez não tão assertiva do título é realmente frustrante, cansativo, todas as mudanças necessárias. Cair numa revista predatória, isso é uma das piores consequências. A gente sabe que, eu vou falar um pouquinho melhor, um pouco mais para frente, mas revista predatória basicamente é uma maneira de ganhar dinheiro que não tem compromisso nenhum com a ciência. Então, eu faço uma comparação bem simples, né? Vai ser você entregar o seu artigo para uma pessoa, essa pessoa vai olhar para você, vai agradecer, vai amassar o seu artigo, vai jogar fora e você vai pagar essa pessoa por ter feito isso. Enfim, né? Seu artigo não vai ser encontrado, e se ele for encontrado, quando os pesquisadores analisarem melhor o background ali de onde ele foi publicado, ele nunca vai ser citado. Então, realmente, cair em revista predatória é o pior dos cenários, ou um impacto reduzido da pesquisa. Esse é o mais leve, né? Um exemplo, você tem um artigo, vamos dizer, um estudo de caso em diálise. Vou falar de nefrologia porque na área de microbiologia eu também não conheço tanto, não sou cientista. Só para ilustrar. Você tem um estudo de caso em diálise e você submete para uma revista que, dentro da nefrologia, por exemplo, é uma revista generalista. Então, ela aborda toda a especialidade da nefrologia. Aí você submete, você consegue que seu artigo seja publicado, mas essa revista também publica uma série de outras coisas. Seu artigo está ali, sendo que, às vezes, no mercado, existem outros títulos. Por exemplo, o título da revista é Case Report in Dialysis, ou o escopo da revista, ela está falando, nós somente publicamos estudos de caso em diálise. O público-alvo da revista consome essa informação de uma maneira rápida, ou engaja de uma maneira muito, muito mais intensa com o conteúdo, e às vezes você tivesse publicado nessa revista que está muito conectada com o tipo do conteúdo que você propõe, o seu impacto já seria maior, o seu impacto seria mais rápido, a comunidade já ia engajar mais com o seu conteúdo do que a sua publicação ali numa revista que é um pouco mais generalista. O seu artigo fica um pouco, não é deslocado a palavra, mas enfim, talvez quando a revista está muito mais afinada com o seu conteúdo, o impacto, o número de citações que você pode receber pode ser muito, muito melhor. Então, algumas consequências, né? Sem dúvida nenhuma, o impacto reduzido isso é a mais suave. Depois vem a rejeição do artigo, que realmente é estressante, é cansativo, e cair em revista predatória é o pior, que você está basicamente jogando o seu artigo fora. Então, dicas para uma seleção assertiva. Primeiro, dá uma olhada para o seu artigo, né? Muitas vezes fala, que é o seu artigo? Aí a pesquisadora fala, o meu artigo é sobre o gene X que impacta na doença Y, porque a proteína não é exatamente falar sobre o artigo, mas entender o contexto que o seu conteúdo se insere, né? É um conteúdo mais de nicho, mais generalista, são pesquisadores do seu público, ou são profissionais da prática, eles são especialistas ou não. Por exemplo, o meu público são
são médicos, são profissionais da saúde. Isso é um universo extremamente amplo. São médicos, também é um universo extremamente amplo. É endocrinologista, começa a funilar um pouco. Endocrinologista com foco em diabetes, e o meu artigo traz um enfoque também nutricional. Então, aí você começa a entender quem é o público-alvo, né? Para quando você analisar as revistas, muitas vezes as revistas falam, né? Quem é a audiência dela, quem são os leitores dela. Isso ajuda a você escolher de uma maneira um pouco mais assertiva. É um alcance, um impacto regional ou internacional? Traz muitos elementos nacionais e regionais. É uma doença que só acontece no Brasil, com condições climáticas brasileiras, com uma medicina alternativa de plantas no Brasil, enfim, só ilustrando. E uma população brasileira, enfim, recursos e informações extremamente locais ou nacionais, e aí isso vai ser interessante para uma revista internacional? Obviamente que pode ser, mas provavelmente você vai ter que fazer uma busca mais refinada para você encontrar qual é essa revista que vai se interessar por esse conteúdo que é extremamente local. Fugindo um pouco, só para fazer um paralelo também, por exemplo, na área de direito. A área de direito, obviamente, tem a parte de direito internacional, mas a área em si ela é muito, muito local, né? O direito ele é muito mais, 80% mais nacional em termos de produção de conteúdo do que internacional. E aí, qual que é o seu artigo, né? Estudo de caso, artigo original, é uma revisão, revisão sistemática, porque também revista já vai mostrar de cara se ela publica estudo de caso, por exemplo. Tem revista que não publica estudo de caso, tem revista que só publica estudo de caso, tem revista que só publica revisão. Então, realmente, você já ter essa informação em mãos também vai te ajudar a escolher de maneira mais rápida ali. Então, antes de você olhar, né, antes de você terminar o seu artigo, já olhar para o mercado, já olhar para o universo de revistas para escolher um título, dá uma olhada primeiro no seu conteúdo, ver o que você quer encontrar para depois você buscar. Porque para você encontrar a revista certa, você tem que saber o que você quer encontrar, senão o processo vai ficando um pouco solto. Então, primeiro analisa, né, internamente, e aí depois a gente vai para o mercado para buscar os títulos que estão disponíveis. E aí eu falo, tem esse funil de seleção, né? Que quando você termina de escrever o artigo, não saia direto querendo escolher um título. Faz um processo, às vezes é algo que vai tomar 2 dias, enfim, não sei. Obviamente tem ansiedade ali de publicar, mas faz um processo de seleção para incluir mais informações, e você depois, quando escolher o título, vai ter aquela segurança de que realmente era o título mais assertivo e mais adequado para você publicar o seu artigo. Então, a primeira etapa desse funil, a ideia é coletar, né? Vamos agora buscar as informações de quais são as revistas que potencialmente publicariam. Aí depois você faz um descarte, você refina, olha para as métricas dessas revistas, olha para o corpo editorial, associações, afiliações, e aí depois você escolhe. Então, nesse primeiro processo, nessa primeira etapa, a ideia é que realmente consiga fazer uma coleta de revistas potenciais. Como que pode fazer isso, né? Conversa com seus pares, com seus mestres, pesquisadores, experientes, profissionais da informação, bibliotecárias podem ajudar bastante nesse processo. Analise também suas referências bibliográficas, os artigos que você citou são obviamente relacionados com a sua pesquisa, e às vezes a revista que publicou aquele artigo também potencialmente publicaria o seu. Pode pesquisar o tema do seu artigo, ver outras revistas que foram publicadas, e tem 11 ferramentas gratuitas que utilizam aí algumas camadas de inteligência artificial que te ajudam a identificar periódicos que são convergentes com o seu artigo. Tem uma fala, né? Tem um ditado que fala que você deveria, na verdade, procurar a revista que você quer publicar antes mesmo de começar a sua pesquisa. Porque se você tiver muita dificuldade de achar qual é a revista que você vai publicar depois, talvez isso seja um sinal que não é nem para você pesquisar aquilo, mas para você talvez dar um enfoque diferente, porque depois você vai ter um artigo ali nas suas mãos que você não vai dar vazão, não vai amplificar isso para a comunidade.
E aí tem essa vertente, né? O pessoal fala, escolhe uma revista e aí depois já começa a escrever, faz toda a pesquisa, enfim, pensando nessa revista. Mas também isso não é garantia de que chegar no final essa revista vai aceitar o seu artigo. Tem vários fatores, o seu artigo pode estar perfeito, mas tem o fator competição também, que às vezes tem outros milhares de artigos excelentes que chega lá no editor-chefe e, enfim, é algo que foge da sua alçada, assim. Então, isso não garante. Então, tem essa possibilidade também. Faça o seu artigo e aí depois você encontra a revista, porque tem essas ferramentas que te ajudam. Então, algumas delas, né? Cargo Journal Scout, Advanced Journal Selector. Eu compartilho com vocês depois dessa apresentação, tem o link de todas as ferramentas, e aí vocês podem conhecer, e basicamente todas funcionam da mesma forma. Você simplesmente vai pegar o texto do seu artigo, vai copiar, vai colar numa área dessa ferramenta, a ferramenta vai analisar o seu texto e vai te mostrar algumas revistas que se enquadram com aquele conteúdo. Então, a Web of Science Manuscript Matcher, Journal Guide, Springer Journal Suggester, Elsevier Journal Finder. Então, tem algumas aqui. Eu vou mostrar bem rápido. Opa, tem algum. Vou mostrar bem rápido a da Carg. Então, dentro do site da Carg, simplesmente tem o Journal Scout, copia, cola e suggest journals, e a ferramenta vai analisar o texto que está ali, vai ver as palavras-chave, os termos principais, o contexto, e vai te sugerir quais são as revistas. Obviamente, essa ferramenta da Carg, ela vai buscar dentro do portfólio da Carg. Então, Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, Pathobiology, enfim. E aí a Carg já vai te mostrar qual é a revista e todas as informações aqui de bate-pronto. Vai ter uma descrição da revista, quais são as bases de dados que ela está indexada, aqui embaixo guia para autores, se tem custo para publicação ou não, quem que é o corpo editorial dessa revista, outras informações do journal, o contato do escritório, enfim. Vai te mostrar aqui algumas possibilidades para se publicar o seu artigo, com base no texto que você escreveu. A mesma forma também, por exemplo, da Elsevier. Copia, cola, e ela também vai te mostrar quais são as revistas. E aí funciona da mesma maneira que a plataforma da Carg. Cada uma vai buscar dentro do seu portfólio de revistas. Então, a Carg buscando em 105 revistas, que são o número que ela publica, total de revistas, e a Elsevier buscando no portfólio dela. E a Elsevier oferece algumas informações também interessantes aqui, como, por exemplo, a taxa de aceitação. Então, para você ter uma ideia da dificuldade que é publicar nessa revista, nesse título, o tempo até você receber a primeira decisão e depois o tempo para publicação. E aí você pode analisar aqui, ver as revistas que têm uma taxa de aceitação menor, tem uma taxa de aceitação maior, revista com maior fator de impacto, site score, enfim, ajudar nesse processo de escolha. A Carg tem alguns títulos, né, focados em imunologia, virologia, microbiologia, que é o International Archives of Allergy and Immunology, Intervirology. Esse daqui no ano que vem vai virar uma revista Open Access, Journal of Innate Immunity e Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology. Esses são os títulos realmente dentro dessas especialidades, mas são mais de 100 revistas que a Carg publica no portfólio inteiro. Então, cadê aqui? Então, como eu disse, a Carg Journal Scout, eu foco em ciências biomédicas, é uma editora 100% focada em ciências biomédicas, tem credibilidade no mercado, mais de 130 anos de publicação, vai te mostrar o nome do periódico, fator de impacto, a descrição, as bases indexadas. A Advanced Journal Selector, a Advanced, eles são prestadores de serviço para autores. Então, assim, também é uma plataforma interessante, porque eles vendem essa consultoria, né? E eles têm um know-how também de mercado muito grande.
para ler um artigo e também ajudar a identificar quais são as revistas mais adequadas. Então, essa ferramenta deles também é bastante interessante e ela é multidisciplinar. A Web of Science, Manuscript Matcher, enfim, são várias ferramentas tecnológicas que vai te ajudar a encontrar. A Open Access Journal Finder by Enago também, nesse caso busca periódicos especificamente Open Access, vai te mostrar a velocidade de publicação e nesse caso vai te mostrar o APC também, qual é o Article Processing Charge dessa revista, né? Quanto custa para publicar um artigo Open Access nela. Jane, SJ Finder, a Journal Guide da American Journal Experts também, eles são prestadores de serviços para autores, então todas essas ferramentas funcionam da mesma forma. No caso a Springer também vai publicar dentro do portfólio da editora, vai pesquisar dentro do portfólio da editora. Elsevier, Wiley. Então, Vitor, qual que eu utilizo? Utiliza todas. Realmente vai ter. Separa um dia para fazer esse processo de coleta, né, de informação, como é aquela primeira etapa. Primeiro coloca dados, né? Vamos colocar inputs para fazer esse processo de seleção. Então, não só tentar achar um título assim já direto, mas vamos analisar o que tem no mercado que potencialmente publicaria. Então, a sugestão realmente, prepara ali uma planilhinha Excel, faz essas buscas, aí coloca lá o nome e o link da revista, faz essa coleta inicial de informações e, enfim, utilize todas as plataformas que fizerem sentido aí para essa ajuda. E aí depois você coletou, aí faz um processo de descarte massivo também, né? Ao mesmo tempo que você faz um processo de coleta massivo, sem entrar tanto no detalhe, agora já faz uma lapidação um pouco mais rápida para bater o olho e ver o que realmente faz sentido, o que não faz sentido. Primeiro, confirma que não se trata de revista predatória. Obviamente, se você usou a ferramenta da Carrier, da Elsevier, da Springer, da Wiley, todas as revistas que aparecerem ali são revistas com credibilidade, mas já teve casos que a ferramenta Jane, especificamente, ela chegou a rastrear uma revista predatória, porque buscou em alguma plataforma, se não me engano no Google Scholar, alguma coisa assim, e acabou rastreando uma revista predatória junto. Então, revista predatória, como eu disse, não tem compromisso nenhum com a ciência. E aí tem 2 sites que te ajudam de maneira bem rápida a identificar algumas revistas predatórias. Então, o Bill's List e o Stop Predatory Journal. Basicamente, eles colocam em modelo de lista ali todos os títulos que potencialmente são predatórios. Então, se na sua lista agora, você bate o olho nessa lista que tem aqui, nesses sites, e a revista que você colocou no seu Excel ali está aqui, já descarta de cara, porque não vale a pena nem investigar mais sobre isso. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido também de revista predatória. Esse daqui é o site Stop Predatory Journals. Aqui na aba Journals, realmente, eles já dão uma lista de A a Z com todos os títulos que são potencialmente predatórios. Então, essas revistas que estão aqui, descarta de cara, porque não vale a pena. E assim, às vezes, identificar uma revista predatória, você perceber que algo está errado é muito fácil, mas às vezes não é tão fácil assim. Tem algumas revistas, alguns sites que realmente se dão o trabalho de fazer um site um pouco melhor, né? Então, peguei 2 exemplos aqui. British Journal of Science. Normalmente as revistas predatórias elas querem usar nomes que são conhecidos para gerar algum tipo de confusão. Então tem o British Medical Journal, que é muito famoso. Então às vezes botam um British Journal of Science, inconscientemente parece que você já ouviu falar o que é reconhecido. E você entra no site, você já começa a bater o olho, você já percebe que não está tão de acordo assim, né? Por exemplo, você dá uma lida no escopo. O escopo, artigos originais, revisões, e aí na área biologia, química, física, zoologia,
Environmental Science, matemática, estatística, geologia, engenharia, ou seja, que escopo é esse que aceita tudo, né? Então, aí de cara já já dá para perceber que está errado essa revista. Ela diz que está indexada em algumas bases de dados aqui. É sempre bom você conferir, se uma revista diz que está indexada na Embase, por exemplo, ou na Doage, dá uma conferida se ela realmente está lá. Essa daqui eu já dei uma conferida na Doage, não está lá. Então, assim, criar um site hoje em dia todo mundo pode criar. Você, se quiser comprar um domínio, botar um nome que desejar, criar um site, a gente cria e prepara, diz que é uma revista científica e assim, realmente vale a pena estar atento a isso. Aí, porque, por exemplo, tem essa daqui, British Journal of Medical and Health Research. Você vê que eles já colocam um pouco mais de esforço, né, em preparar o site, muitas vezes preparam um guia para autores ali, tudo fake, né? Mas às vezes pode pegar alguém no erro, né? Se a gente for simplesmente analisar essa informação aqui. Elas podem realmente copiar bastante critérios de outras revistas e pegar pesquisadores jovens, por exemplo, no erro. Então, assim, se consultou aqui nessa lista e está aqui, já descarta. Então, algumas dicas aí, né? Desconfie, né? Publicações rápidas demais. Se você tem uma revista que ela fala que depois de publicado, depois de submetido, o seu artigo vai ser publicado em uma semana, 2 semanas, publicações rápidas demais, já fique desconfiado. E assim, isso é diferente de pré-print, então não é pré-print, ok. Agora, garantir uma publicação dentro de um período muito curto, pode começar a desconfiar. Preços muito baratos, às vezes você está analisando ali no mercado e você está vendo uma média de preço. Obviamente, os APCs eles são caros, né? Infelizmente. Espero que no futuro isso mude nas revistas internacionais. Mas você está vendo uma média de mercado ali das revistas internacionais para esse Article Processing Charge. E aí você acha uma que, pô, a média está, vamos supor, $900, $1.000. Às vezes chutando baixo ainda, porque tem algumas que é 2.000. Aí você acha uma que é $35, que são $27. Isso é bem provável que vai ser uma revista predatória para ganhar um dinheiro. Como eu disse, nomes às vezes parecidos com journals reconhecidos para pegar alguém na confusão, informações não tão claras no site. Então você tenta achar quem é o corpo editorial, é uma informação que não está muito disponível, ou na hora que você abre não mostra realmente quem são as pessoas, o background delas, indicadores duvidosos. Se informa que tem um indicador, que tem um fator de impacto, faz o double check, conversa com o pessoal, os profissionais de biblioteca, que eles conseguem, ou vocês mesmos, entra lá dentro do JCR, o FRJ tem acesso, coloca lá o nome da revista, vê se vai aparecer lá ou não, ou o site score, se for no caso da Scopus, e indexação, como eu disse, às vezes a revista pode colocar qualquer coisa ali, que está indexada em várias bases de dados, mas aí é interessante fazer esse double check para ver se realmente está indexada ou não. E assim, se uma revista diz que está indexada e também você procura, já não está na base de dados, também já descarta. Então, realmente, esse processo de descarte é um processo mais rápido, assim, bateu o olho, se está nessa lista de predatória, já descarta. Aqui é só um exemplo, né, que publicaram um artigo falso dentro da oncologia e tiveram 157 revistas que aceitaram. Então, o tanto de revistas predatórias que tem disponível aí, que estão simplesmente para ganhar dinheiro. Era um estudo falso que qualquer pesquisador que realmente qualquer revista que realmente tivesse tido um processo de revisão mínimo, já ia identificar que era falso, que não fazia sentido nenhum. Mas 157 journals aceitaram um estudo falso. E após essa etapa, leia o scope e objetivos. Então, ainda nessa parte de descarte, primeiro o principal, né? Descarta que não é predatória, e aí depois você dá uma olhada no scope e objetivos. Por quê? Vai ter ali, às vezes, muito na primeira linha. Por exemplo, não publicamos estudo de caso. Se é um estudo de caso, você já descarta aquela revista. Publicamos somente revisões, enfim. Você dá aquela batida de olho no escopo e muitas vezes você já vai conseguir de bate-pronto saber se aquela revista deve continuar nessa sua análise ou não.
E aí você já descarta aquelas que de cara ali no escopo não faz sentido com o seu artigo. Então você coletou bastante informação, você fez um descarte massivo e aí começa a dar uma refinada depois nas revistas que ficaram ali. Então você pode conferir se editora, periódico ou editores possui associação, são membros ou segue as práticas dessa galera aqui. COPE, DOAGE, OASPA e o AME são instituições sérias na ciência. Então o COPE é Comitê on Publication Ethics. Nesse caso é um comitê voltado um pouco mais para editores, né? São mais de 10 mil membros, reforçando sempre as questões éticas, integridade da pesquisa. E assim, se o editor da revista ele é um membro do COPE, isso já é um fator de credibilidade. Não quero dizer que se ele não for, isso é uma menos-valia, não é isso. Mas se for, já é um critério a mais, porque realmente é um comitê sério. Dentro do site deles, até recomendo que dê uma passada lá, dê uma lida. Eles têm materiais bem objetivos, guias, checklists, alguns PDFs e books, realmente pensando no melhor da ciência. Então, ethical guidelines for peer reviewers, por exemplo, quem está sendo um revisor por pares ou pretende ser, é interessante dar uma olhada ali e conhecer um material. Ou a DOAJ, a Directory of Open Access Journals, um dos principais diretórios de revistas de acesso aberto. Se a revista está indexada ali, é um sinônimo de credibilidade, ou que ela passou por algumas etapas de avaliação e ela tem alguns critérios éticos, realmente uma revista séria e não é uma revista predatória. Então, se a revista que você procura, obviamente, nesse caso é só acesso aberto. Se você está procurando uma revista que ela é uma revista de assinatura, ela não vai estar no DOAJ. Mas, se for de acesso aberto e estiver no DOAJ, já é um critério de seriedade. Então, primeiro eles dão esse checkzinho, né? Que quer dizer que a revista foi aceita, mas eles têm também um selo DOAJ, ou seja, algumas revistas que passam por critérios adicionais de qualidade, alguns requisitos extras, eles ainda colocam um selo. Então, já é um critério também que você pode considerar. OASPA, que é Open Access Scholarly Publisher Association, nesse caso são as editoras que são membros. Então, você busca a revista, às vezes não está encontrando tanta informação da revista, vê quem que é a editora, e aí também a partir da editora você consegue ter informações se é uma revista séria, se é um processo de revisão vai ser um processo sério, se a editora for membro dessa associação, é um algo a mais também. E verifica se os periódicos seguem os princípios de transparência e melhores práticas. Então, o website tem que ter todas as informações bem claras, bem transparentes, o nome do periódico não pode gerar confusão, tem que mostrar qual que é o processo de revisão por pares, quem que é o dono da revista, quem que é o corpo editorial, enfim, tudo da revista tem que estar crystal clear ali, né? Tem que estar bem transparente para que os autores que desejarem publicar realmente tenham todas as informações, todos os inputs necessários para tirar suas dúvidas. E realmente as revistas predatórias, no caso, elas buscam dificultar as coisas, né? Então não vão deixar informações muito transparentes assim. Quando você entra num site de uma revista e as informações estão muito transparentes e fáceis, isso é algo bom, realmente é porque a revista está seguindo os princípios de transparência e melhores práticas. E revise as métricas e indicadores da revista. Cheguei na métrica, né? A grande questão. Teve uma outra apresentação que eu estava fazendo, né? E dando esses inputs, né? Vê nessas ferramentas, usa as ferramentas, conversa com os pares, dá uma analisada no corpo editorial da revista, vê se ela está associada com algumas instituições importantes. E uma pessoa me falou que tudo isso é muito bonito, mas o que importa é fator de impacto, são as métricas. E eu falei, bom, tudo bem. Aí entra naquela questão do paradoxo da escolha também, né? Se você tem a possibilidade de considerar mais informações para fazer o seu processo de escolha, considere, né? Vá além de uma métrica. Agora, se você não tem a opção de escolha, é igual aquele ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. Se você não tem a opção de escolha, você tem que escolher o maior fator de impacto, então vai pelo fator de impacto. Foi isso que eu
Foi essa a minha resposta, assim. Mas se realmente você pode incluir mais inputs para fazer um processo de seleção, é interessante. Eu vou dar um exemplo bem prático quando a gente for falar de fator de impacto. Então, tem algumas métricas que são bastante conhecidas, né? Fator de impacto, site score, H-index, SJR e Qualis referência. Na verdade, o Qualis faz referência às outras métricas. E eu botei aqui, revisite o seu olhar para as métricas e indicadores, né? Com a questão da ciência aberta aí batendo muito forte agora. Tem vários manifestos que trazem realmente um olhar mais holístico para a questão das métricas, né? Para que realmente... Porque assim, as métricas são criadas com um objetivo, elas te dizem uma informação, mas às vezes cria-se uma indústria, né, ao entorno da métrica ou informações de investimento, de financiamento, que às vezes consideram simplesmente um número, e isso é bastante desafiador, para não dizer outras palavras. Mas se você tem a possibilidade de analisar mais informações, analise e use, obviamente, as métricas. Use quanto mais métricas você tiver, quanto mais indicadores você tiver para analisar, melhor. Mas eu coloquei alguns manifestos aqui que dão uma visão um pouco mais ampliada sobre as questões das métricas. Vamos lá, fator de impacto famoso da Web of Science, da Clarivate. Então, a empresa que está por trás do fator de impacto é a Clarivate. Antigamente era Thomson Reuters. E o cálculo do fator de impacto é bem simples, né? O cálculo de média. Então, citações recebidas no terceiro ano, dividido pelos artigos publicados nos 2 anos anteriores. Então, por exemplo, fator de impacto 2019, eu acredito que já saiu 2019, saiu esse mês. São as citações recebidas em 2019, dos artigos publicados em 2018 e 2017, dividido pelo número total de artigos publicados em 2018 e 2017. Cálculo de média simples. Então, se a revista publicou em 2018 e 2017 1.000 artigos, e em 2019 esses 1.000 artigos receberam 13.000 citações no total, fator de impacto 13. Ponto final. Mas aí tem algumas questões, né, algumas reflexões para a gente fazer aqui. Por exemplo, o fator de impacto ele varia bastante conforme a disciplina. Não dá para você comparar duas disciplinas diferentes com fator de impacto. Exatamente pelo modelo, pelo comportamento de citação que as áreas têm. E aí é linkado com essa segunda fala aí, né? As áreas de conhecimento que têm uma rápida reciclagem de literatura, elas tendem a se beneficiar do fator de impacto. Por quê? Exatamente pela janela de 2 anos. Então, se tem uma área que a cada ano, sei lá, 80% da literatura já se tornou obsoleta e já veio conteúdo novo, essas áreas tendem a ter um fator de impacto maior, mais elevado do que uma área, por exemplo, que demora mais para se atualizar. Cita, por exemplo, artigos de 5 anos atrás e isso não é nenhum escândalo. Então, essas áreas onde a literatura se torna obsoleta e tem uma reciclagem rápida de conteúdo, os fatores de impacto dela tendem a ser maior. Revistas mais generalistas tendem a ter o fator de impacto maior do que as especializadas. Óbvio. E aí é um tipo de informação que, se você simplesmente pega um relatório do fator de impacto do 1 ao último, se você só olha para o número, é preciso realmente entender, né? As revistas que são mais especializadas, a comunidade é menor, o volume de citação que ela vai gerar, obviamente é menor. Vamos imaginar, por exemplo, a Karger tem uma revista que é Pediatric Neurosurgery, ou neurocirurgia pediátrica. Qual o tamanho da comunidade de neurocirurgia pediátrica, por exemplo, comparado com não sei, oftalmologia, uma revista de oftalmologia que tem uma comunidade gigantesca, ou simplesmente uma revista em pediatria que é generalista. Então, as especializadas vão ter um fator de impacto menor do que as generalistas. E isso até pode impactar lá o Qualis, né, dependendo se essa revista de neurocirurgia pediátrica ela entra numa mesma categoria que é só pediatria,
vai impactar no qualis, vai impactar no percentil do fator de impacto, enfim. Mas, às vezes, o seu artigo era exatamente com aquele enfoque e aquela era a revista mais do que correta para você publicar. Revistas que publicam mais revisões tendem a ter fatores de impacto maior. E até esses manifestos que eu coloquei aí, eles falam, né? Quando você citar uma revisão, busque citar também o artigo original, ou tente priorizar citar o artigo original, o autor que trouxe aquele conhecimento para o mundo e não somente o especialista que fez uma revisão em cima de um conhecimento. Então, isso eu não sabia, mas tem um artigo, um conteúdo aqui que diz que as revistas que publicam somente revisões tendem a ter um fator de impacto maior. Então, isso, até quando você analisa ali o site score ou a ferramenta de fator de impacto, o JCR, você acaba sempre vendo uma reviews, algum título reviews nos topos. E realmente isso eu não sabia, mas revisão tende a ter fator de impacto maior. Não reflete necessariamente a média de citação por artigo, apesar do cálculo do fator de impacto ser um cálculo de média, né? Você publicou 1.000, teve 13.000 citações, 13 citações por artigo. É isso que o fator de impacto diz. Mas não reflete isso. Na verdade, o fator de impacto é sabido que normalmente são poucos artigos que recebem muita citação e elevam o fator de impacto daquela revista. Então, é quase aquela lei de Pareto, né? 80-20. Às vezes são 20% dos artigos que foram publicados ali que vão receber muita citação e aí alavancam o fator de impacto da revista. Assume-se que publicar em uma revista com maior fator de impacto vai trazer mais citação ao seu artigo. Isso também é uma questão meio polêmica, assim, publicar com maior fator de impacto. Beleza, mas o fator de impacto ele traz uma métrica da revista e aquele cálculo não te diz isso. Eu não odeio o fator de impacto até porque não faz sentido você odiar um cálculo, uma métrica. Mas é interessante a gente entender o que aquele cálculo pode dizer para a gente e o que ele não diz. Essa suposição que às vezes é muito comum. Publicar maior fator de impacto, vou ter mais citação. O cálculo não diz isso. Tem um artigo que fala, o fenômeno do free ride, né, daquela carona grátis. E assim, não é um fator de impacto alto que distribui citação para os artigos que foram publicados. É exatamente ao contrário, né? Não dá para inverter esse vetor. São os artigos publicados que uma pequena porção deles recebem muita citação e alavancam o fator de impacto. Então, esse vetor não pode ser invertido assim. Vitor, mas é porque é mais difícil. De novo, às vezes uma revista especializada tem um fator de impacto menor, mas a taxa de aceitação da revista é 5%. Extremamente competitiva, processo de revisão extremamente rigoroso, mas com um fator de impacto absoluto, né, um número, uma métrica pequeno. Então, se a gente olha simplesmente para um relatório que está do maior para o menor, a gente tem que conseguir aprofundar essa conversa, essa discussão. Vai me dar mais visibilidade. Não, mais visibilidade, às vezes, é o Open Access que vai te dar. Às vezes tem. Então, assim, tem que realmente analisar o que você quer encontrar com o fator de impacto. E, assim, ele é uma métrica da revista. Métricas de artigos são outras métricas. E tem uma questão, né, do fator de impacto que o numerador é diferente do denominador. Então, o numerador ele em cima da conta, ele é qualquer tipo de documento fazendo a citação, e embaixo, no denominador, são somente artigos e revisões. E alguns especialistas falam que até certo ponto isso pode gerar alguma estratégia ou em algum estágio pode se manipular um pouco o fator de impacto. Obviamente, muito tímida, né, essa manipulação, mas tem alguns especialistas que não gostam disso, que quando considera citações são qualquer documento citando e a parte de baixo do cálculo somente artigos e revisões. Então, exemplo é RSNA. Até peço desculpa, Luiz, você pediu para eu dar vários exemplos de microbiologia. Eu espero que a gente possa fazer algumas associações aqui, porque eu tenho alguns exemplos
aqui que eu já experienciei, mas eu espero que vocês consigam refletir isso dentro da área de vocês. E aí depois eu mostro algum dentro ali do Scopus, como a gente rastreia e filtra mais dentro da especialidade. Mas para fazer um paralelo, por exemplo, a RCNA é a Radiological Society of North America. Então, uma das principais sociedades no mundo dentro da radiologia, com maior número de especialistas, realmente muito envolvida e importante na ciência dentro dessa especialidade. E assim, considerando fator de impacto. Por que se você pode incluir mais informações, inclua. Para uma revista ter um fator de impacto, ela tem que ter pelo menos 4 anos. Porque tem que ter 3 anos, né? Porque, por exemplo, 2019 considera 2018, 2017. Só que até você entrar no Web of Science e conseguir colocar sua revista no JCR, bota mais um ano aí. Então, 4 anos que a revista precisa existir para ter um fator de impacto. Então, a RSNA, em 2019, ela lançou 3 revistas novas. Uma delas era a Radiology Artificial Intelligence, a outra é Radiology Imaging in Oncology, e a outra eu não me lembro exatamente o nome. Mas, assim, uma das principais sociedades no mundo está começando uma revista nova, num tema extremamente atual também, e às vezes o seu artigo era sobre radiologia e inteligência artificial, 200% nesse tema, trazendo um foco enorme para isso. E aí, se você puxa uma lista lá do JCR, essa revista não está nem lá. Então, e aí você escolhe publicar o seu artigo de inteligência artificial na radiologia, numa revista generalista de radiologia, que é o que a gente falou no começo da apresentação. Beleza, o seu artigo pode estar lá, pode ser publicado lá, mas uma das principais sociedades está lançando essa revista nova, que vai exatamente de encontro com o seu conteúdo, que separou um editor-chefe muito especialista para tocar essa revista, um cara respeitado ou uma mulher respeitada, definiu ali o corpo editorial realmente de especialistas muito renomados, processo de revisão muito bem ajustado, bem rigoroso. E, assim, muitas vezes nessa etapa ela está querendo receber submissões. Então, muitas vezes ela pode até estar olhando com um carinho adicional para os artigos que está chegando para ela, porque a revista ainda está se alavancando, né? Tá começando a girar a engrenagem dela de publicações. Então, assim, é uma revista extremamente aberta a receber submissões. Obviamente que isso não vai impactar no processo de revisão por pares, mas é uma revista que está interessada, sociedade importante, corpo editorial renomado, editor-chefe renomado. Então, muitas vezes, se o seu artigo é sobre aquilo, vale muito mais a pena você ir por ali, que as pessoas que vão analisar o seu artigo realmente são aqueles especialistas dentro daquele tema. Depois a comunidade já vai engajar mais rápido com o seu artigo do que se publicar numa revista de Annals of Review in Radiology, por exemplo. Então, é só para dar uma ilustrada de que quando a gente fala de métrica e fator de impacto, se a gente pode considerar outras informações, é interessante considerar. E muitas vezes essa revista, por exemplo, ela não vai estar nem nessas ferramentas que eu apresentei aí, porque ela é muito nova. Então, às vezes, seria aquela conversa com um especialista ou conversa com profissionais da biblioteca que poderia ajudar a você ter um insight. Meu artigo é sobre a inteligência artificial em radiologia. Um especialista ou uma bibliotecária, a RSNA acabou de lançar uma revista nesse tópico, ou imagem em oncologia, focada nesse tópico. Então, às vezes, é aquela conversa com os pares, com os profissionais de biblioteca, que pode te trazer esse input, que efetivamente nos relatórios de métricas essa revista ainda nem chegou. Então, só um exemplo para que a gente consiga, às vezes, abrir um pouco, ter um olhar um pouco mais holístico para a questão de fator de impacto. Site-score é outra métrica que está ganhando bastante importância, né? Da Scopus, da Elsevier, então a famosa e importante editora Elsevier, e eles acabaram de mudar a metodologia. Acho que até quando a Luísa viu a primeira sessão que eu fiz era outro cálculo, e aí agora eles acabaram de lançar
tive até que atualizar, mudando o cálculo do site score. Então, o cálculo, na verdade, ele é um cálculo também de média, né, igual do fator de impacto. A grande diferença é que eles consideram uma janela de 4 anos, e eles consideram os mesmos conteúdos em cima e embaixo do cálculo. Então, artigos, revisões, conference papers, capítulos de livros e data papers. E eles consideram também o ano, os artigos publicados no último ano. Então, por exemplo, no fator de impacto, em 2019, eram as citações ocorridas em 2019 dos artigos publicados em 2017 e 2018. Ponto. O site score agora há 4 anos e ele considera também os artigos publicados em 2019. Então, ela está fazendo um cálculo um pouco diferente, colocando uma janela maior e mantendo o mesmo tipo de conteúdo em cima e embaixo no cálculo. Segundo Elsevier, isso foi pelo feedback. Opa, deixa eu voltar aqui. Feedback do mercado, eles fizeram essa alteração. Mas tem assim, a janela de 4 anos não necessariamente comprova, né, que é uma absolutamente mais efetiva. Você tende a incluir, né, tende a nivelar um pouco essa diferença daquelas áreas que se reciclam muito rápido com aquelas áreas que demoram um pouco mais para se reciclar, mas também não equaliza 100%. O free rides também se aplica, né? Você olhar uma revista com site score alto não é sinônimo de que você vai ter mais citações por publicar ali. Pode ter, né? Também não, óbvio que você pode ter, mas a métrica não te diz isso. Não é field normalize, né? Quer dizer que não pode comparar entre diferentes disciplinas. E o percentil, que a gente até vai falar um pouco melhor dele, que é relacionado ao ranqueamento das revistas com base no site score, ranqueamento por categoria, né? Já teve casos de definições da categoria de uma revista que não era exatamente o que aquela revista tinha como propósito. Ela foi categorizada numa área que não era realmente o cerne ou a disciplina mãe da revista. E aí, obviamente, nas métricas ela ficou defasada porque enquadraram ela numa métrica ligeiramente diferente. Então, também, assim, todas as métricas têm suas restrições, tem a informação que ela nos dá e tem as limitações, na verdade. H-Index, que é um indicador, na verdade, para autores, né? Mas tem algumas revistas até que utilizam. E ele é um indicador que busca juntar, né, produtividade com qualidade, quantidade com qualidade. Então, passar bem rápido também, né? Não chega nem a ser um cálculo exatamente, mas um H número de papers recebem pelo menos H número de citações cada um. Então, por exemplo, H-index igual a 7. Quer dizer que o autor tem 7 artigos publicados e que cada um teve pelo menos 7 citações. Eu trago alguns exemplos aqui só para deixar mais consolidado. Se um autor ou autora tem 2 artigos publicados, o primeiro artigo tem 20 citações, o segundo artigo tem 0 citações, H-index é igual a 1, porque para ter um H-index igual a 2, os 2 artigos tinham que ter pelo menos 2 citações. 2 artigos publicados, o primeiro artigo teve 1 citação, o segundo artigo 2 citações, H-index 1, porque, de novo, para ter H-index 2, os 2 artigos tinham que ter pelo menos 2 citações. 3 artigos. O primeiro artigo tem 3 citações, o segundo artigo tem 5 citações e o terceiro artigo tem 7 citações. Legal, 3 artigos publicados, pelo menos 3 citações cada um, H-index igual a 3. E por aí vai. 5 artigos publicados, o primeiro tem 20, o segundo 10, o terceiro 5, o quarto 5 citações e o quinto artigo 0 citações. Então aqui, ó, ele tem pelo menos 4 artigos com pelo menos 4 citações. Para ter H-index igual a 5, esse quinto artigo também teria que ter pelo menos 5 citações. Então aqui o H-index igual a 4. E aí, por aí vai. Mas algumas questões também, né?
tem uma certa desvantagem para novos pesquisadores, se comparados com pesquisadores de maior tempo de carreira. Então, assim, não dá para você comparar um pesquisador que apenas está começando a vida científica dele, né, com um autor que já tem 40 anos de pesquisa. Exatamente porque o Weight Index considera o número de artigos que você publicou, né? Então, quanto que um pesquisador novo pode ter publicado de artigos, por exemplo, em 2 anos, comparado com um que tem 40 anos. Eu nem sei ao certo, mas vamos considerar que em 2 anos o pesquisador consegue publicar 2 artigos. Então, o Weight Index dele, o máximo vai ser 2. Enquanto o que tem 40 anos de carreira, 40 anos publicando, ele tem um tempo aí que o Weight Index dele pode ser muito maior. Então, realmente, os pesquisadores novos, eles começam essa caminhada realmente com essa limitação do tempo de carreira. Também tem diferença nas disciplinas, com comportamento de citação diferente, ela vai impactar no Weight Index. Não dá para comparar disciplinas diferentes. O Weight Index ele nunca vai abaixar, então é algo que só cresce, e às vezes ele cresce até depois que o pesquisador já parou, já se aposentou, não está mais publicando artigos, às vezes o Weight Index continua crescendo. E aí entra nessa outra questão aqui. Não necessariamente é bom para identificar a relevância daquele pesquisador ou pesquisadora no momento atual, porque realmente o Weight Index continua crescendo. Às vezes, vamos considerar, o pesquisador publicou 40 artigos, mas ainda tem o Weight Index 15, porque desses 40, pelo menos 15 tiveram pelo menos 15 citações. Mas às vezes já se aposentou, mas a comunidade continua citando, continua utilizando como referência aqueles artigos, e aí vai aumentando o número de citação, daqui a pouco o Weight Index dele vai para 16, vai para 17, então ele tem, às vezes continua aumentando e não necessariamente reflete o momento atual daquele pesquisador. Também pode variar dependendo da plataforma que você extrai esse indicador. E tem uma outra questão aqui também, né? Por exemplo, às vezes tem um pesquisador com maior tempo de carreira que tem um Weight Index 40, 50, 70. E tem o pesquisador novo que tem o Weight Index 10. Mas só para fazer um paralelo. Às vezes os 50, os 70 artigos desse outro pesquisador mais experiente, com maior tempo de carreira, tiveram exatamente 70 citações cada um. Então, eles atingiram ali o mínimo para o Weight Index dele ser 70. Às vezes, esse pesquisador novo, só para dar um exemplo, ele tem o Weight Index 10, que ele publicou 10 artigos, mas esses 10 artigos receberam 1.000 citações cada um. Então, assim, o Weight Index não consegue te mostrar essa variável, né, do artigo que foi publicado. Então, realmente, o cara publicou 10 artigos, tem 1.000 citações, o Weight Index dele é o teto de... Mas foram artigos, por exemplo, extremamente relevantes, muito citados, que foi extremamente popular, cientificamente falando, mas se a gente olhar para o Weight Index, a gente não vai achar essa informação. A gente vai ver o Weight Index do outro maior e vai assumir, talvez, que seja um pesquisador mais relevante, enfim. Então, o Weight Index ele traz algumas informações e é limitado com outras informações também. Então, sempre quando a gente olhar para indicador, é interessante lembrar que ele traz um input, mas ele também se limita, né, em alguns casos. Por isso que quanto mais informações, quanto mais indicadores você conseguir colocar nessa tua cesta para fazer a seleção dos periódicos, melhor. Simago Journal Rank, esse é um cálculo um pouco mais específico, mas eles dizem que o SJR ele possibilita comparar entre disciplinas diferentes, e ele tem o cálculo básico, né, de impacto, que também é o cálculo de divisão, mas ele tem esse Prestige Metric, que eles usam o PageRank Algorithm, que é um algoritmo que o Google usa também para o ranqueamento das páginas dessa engrenagem de busca. Então, basicamente, eles fazem uma transferência de credibilidade, né? Eu não vou entrar muito no detalhe, quem quiser saber melhor sobre esse algoritmo até dá uma olhada depois,
mas basicamente uma revista de maior relevância, a citação dela para o seu artigo vai ter um peso maior do que uma revista de menos relevância. Então, se você recebe uma citação, por exemplo, da Nature, a sua revista, essa citação tem mais peso do que se você receber uma citação de outra revista. E essa relevância, na verdade, é o indicador do SJR já. Então, tem essa transferência de credibilidade. Por exemplo, se eu tenho um blog, é igual, sei lá, pegar um veículo, um outro site famoso, um G1, um UOL, botar um link fazendo referência para o meu blog, e isso para o Google vale muito mais do que se um outro blog faz referência para o meu blog. Então, dependendo da relevância de quem está citando, de quem está fazendo referência, isso vale mais ou menos. E o Qualis referência? Deixa eu ver se tem perguntas. Teve algumas. Eu vi que tem algumas perguntas, vou passar aqui rapidinho, já estou finalizando e depois a gente conversa sobre elas. O Qualis, né? O Qualis ainda não saiu o novo Qualis, se eu não me engano, mas o Qualis é o Qualis referência, então ele em si não tem um cálculo, né? Ele faz referência a outros indicadores. Então, ao fator de impacto, ao site score e ao Google Scholar H5, que o Google Scholar, na verdade, ele usa o H-Index de 5 anos. E segundo as alterações que teve, né, aparentemente, quando saiu o novo Qualis, cada periódico só vai ter uma área, só vai ser enquadrado em uma disciplina, o que no passado um periódico ele era enquadrado em várias, poderia ser enquadrado em várias, aparentemente agora ele só vai ser enquadrado em uma área. Ele considera o percentil do fator de impacto e do site score e diz que, considerando o percentil, ele gera uma comparabilidade entre as áreas do conhecimento. Então, eu não sei se todo mundo é familiarizado com percentil ou com o conceito de percentil. Se eu estiver falando que todo mundo já sabe, alguém me avisa e abre o microfone e me avisa. Mas o percentil, bom, até coloquei aqui o do site score para a gente ter uma ideia. Indicates the relative standing of a journal in its subject field. Então, o posicionamento, né, relativo dessa revista dentro da disciplina, da categoria dela. Então, o importante é isso aqui. O site score percentil de 98 significa que a revista está entre as top 2% de revistas dentro dessa especialidade. Então, por exemplo, uma área, uma disciplina que tem 100 revistas certinho, um percentil de 98%, quer dizer que essa revista é a número 2. Então é isso, quanto maior o percentil, quer dizer que essa revista melhor está ranqueada dentro da categoria dela. E aí o Qualis ele faz uma referência ao percentil do fator de impacto e ao percentil do site score. Qual que ela utiliza, né? Primeiro, ela vai utilizar o maior. Então, assim, realmente, se o site score mostrar um percentil maior do que o fator de impacto, eles vão pegar esse percentil do site score e vai fazer a referência para categorizar ali dentro do Qualis, A1, A2. E aí tem alguns extratos, né, que eles falam para você conseguir, você saber como é que é essa revista. Então, por exemplo, o mínimo de percentil que a revista tem que ter para ser considerada A1 é 87,5%. Ou seja, um percentil de 87,5% mínimo quer dizer que essa revista ela vai estar entre os top 12,5% da categoria. Então, de novo, uma categoria com 100 revistas, o título ele é ranqueado entre os top 12. E aí segue o mínimo de 75 até 87,4 vai ser uma revista A2. 62,5 até 74, por exemplo, vai ser A3. E aí segue. Eu vou, só para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, vou até abrir aqui o Scopus.
Então, dentro aqui do site da Scopus, né, a gente consegue achar bastante informação. Então, o site score, por exemplo, o percentil da Scopus, no caso. No JCR você vai achar o percentil do fator de impacto, estações, enfim, outras informações aqui. Então, por exemplo, Cancer Journal for Clinicians, percentil de 99%. Nesse caso, a revista é a top 1 dentro da categoria de oncologia. Então, esse daqui, 99%, é considerado A1. Só para a gente fazer um paralelo bem rápido. Deixa eu pegar uma outra aqui e seguir. Deixa eu botar uma área, na verdade. Vou botar aqui, então, microbiologia. Microbiologia tem algumas possibilidades aqui, né? E aí, enfim, você pode selecionar um enfoque mais médico, enfim, vou colocar microbiologia por aqui. E aí vão surgir as revistas. Então, por exemplo, dentro da área de microbiologia, percentil 99, essa Nature Reviews Microbiology é considerada A1 na Qualis. 98, 97, 87 já é considerada A2, porque tem que ter um mínimo de 87,5. Então, essa 87 aqui já vai ser categorizada como revista A2. A não ser que no fator de impacto o percentil lá já esteja, por exemplo, 88%. Aí o Qualis vai pegar aquela referência lá e aí vai valer aquela. Mas aqui, para ter uma ideia, enquanto não sai o novo Qualis, enquanto a gente não pode consultar lá na plataforma Sucupira, a gente pode bater o olho aqui e ter uma ideia se a revista seria A1, A2, 79%. E aí, enfim, dá para ter uma ideia com base no percentil se a revista vai ser A1, A2. Só que, de novo, o percentil, ele toma por base o site score. Nesse caso aqui, o percentil do site score, ele toma por base o valor absoluto do site score. Então, era aquela questão que eu disse. Vamos dizer que se uma revista Pediatric Neurosurgery, se ela dentro da Scopus, ela entrar na mesma categoria simples de pediatria de uma Annals of Pediatrics Review, só para dar um exemplo, uma revista generalista, o site score absoluto, o valor absoluto dessa revista generalista já vai ser o maior e vai colocar lá no topo. E aí vai descendo o valor. E aí, na hora que chegar na Pediatric Neurosurgery, ela vai estar, sei lá, em 100 revistas, se a gente considerar simplesmente o valor do site score, ela vai estar na posição 87, porque o valor absoluto do site score dela vai ser menor. Porque é uma comunidade menor, porque é uma revista especializada, porque tem menos citações acontecendo no mundo. E aí o percentil dela vai ser um percentil muito menor, um percentil de 30%, percentil de 40%. Então, tem esses desafios, né, que acontecem na questão das métricas, e eu não acho, não é simples, obviamente, de se resolver. Se fosse, teriam maneiras melhores, mas é interessante a gente saber o que acontece. Mas beleza, vamos dizer, aqui também é uma outra possibilidade. Então, além daquelas ferramentas que você pode copiar e colar o seu artigo, você pode, por exemplo, entrar na Scopus, colocar aqui Subject Area, Microbiology ou outra especialidade que você quer, e ele vai trazer revistas potenciais aqui, então 210 resultados. E aí vamos dizer, por exemplo, essa Cell Host and Microbe, ela está categorizada como parasitologia. Se essa revista você viu que faz sentido para você, às vezes também vale a pena você vem aqui e dá um clique nela, e vem aqui, ó, Site Score Rank. Você vai conseguir achar o ranking de todas as revistas que estão categorizadas igual a essa que para você fez sentido. Então, se você também, isso é bastante interessante, se você naquelas buscas iniciais, você achou uma revista que era coerente, ou você pode buscar aqui pela revista também,
E aí você clica na revista e vê aqui no ranking, você vai ter uma ideia de outras revistas também que potencialmente farão sentido para o seu artigo. E aqui de cara você já vai ter Trends em Parasitologia, enfim, outras revistas que potencialmente também farão sentido. E aqui, de cara, você já tem o percentil. Então, por exemplo, se você precisa publicar numa A1, da oitava para cima. Se um A2 é aceito, você pode ampliar um pouco aqui e começar a escolher outras revistas também. Então, aqui dentro do Scopus também é uma ferramenta interessante para você fazer uma busca e brincar um pouco aqui para ver revistas potenciais. Você pode colocar aqui somente Open Access e, e aí isso vai te ajudar a identificar algumas revistas. Aqui você pode publicar também, pode pesquisar pelo título, pelo ISSN, por editora. Então, se quiser colocar aqui carga, vão ter as revistas da carga. Então, Psychotherapy and Psychosomatics, Neuroendocrinology. A carga ela é conhecida por ter revistas extremamente especializadas. São poucas as revistas da carga que são generalistas, né, dentro de uma especialidade. Tem a Dermatology, tem a Gerontology, Oncology, mas as outras são Neuroendocrinology, Journal of Innate Immunity, agora já em Open Access. E aí aqui, por exemplo, nesse caso, é uma revista A2, e essas daqui são revista A1, área de imunologia e alergia, e, se eu não me engano, no ano que vem, ou agora já está categorizado como Open Access, então ela era de assinatura, mas a carga ela tem feito essa transição para acesso aberto com algumas revistas do portfólio. E, enfim, aqui você também pode usar a Scopus para fazer uma pesquisa. Acho que é muito válido. É o que eu disse. Acho que o grande objetivo dessa conversa é realmente trazer elementos, né? Tanto ferramentas práticas, tecnologias lá, como a Carga Journal Scout, algumas ferramentas que você copia, cola o seu artigo e você consegue ali coletar informações de revistas potenciais, quanto análise das métricas, quando você olhar o fator de impacto, que você lembre, né, das limitações também dessa métrica, e que se você puder fazer uma escolha com mais informações, é uma escolha mais enriquecida, né? E aí, provavelmente no final, a sua escolha vai ter sido muito mais refinada e potencialmente com maior chance da revista aceitar o seu artigo, porque vai fazer total sentido para aquela revista o artigo que você está propondo. Basicamente é isso. E aí, obviamente, o que vai ser analisado no seu artigo são os outros critérios, da metodologia, da estatística, dos resultados que você apresentou, da escrita, do inglês, se for uma revista internacional, enfim. E aí, por aí vai. O Open Access também, o DOAJ, você pode vir aqui em Search, pode colocar um Microbiology aqui, por exemplo. Journals. Então, você faz uma pesquisa aqui em Microbiology, Journals, ele já vai te apresentar as revistas de acesso aberto em microbiologia. E você pode dar uma refinada aqui. Doenças parasitárias, biotecnologia, ecologia. E você pode também dar uma brincada aqui nessa plataforma, naquelas que cobram, né, o APC ou não. Você colocar não aqui, você já tem algumas revistas, e aí você pode escolher também o país ou a editora. Oswaldo Cruz aqui.
Então, também o Doage, além de você pesquisar uma revista e se ela tiver indexada que é um fator de qualidade, você também pode usar para pesquisar aqui sua especialidade e vai fazendo esses filtros aqui do lado. Isso vai ajudar você a encontrar aqui as revistas e depois você abre peer review, você abre alguma revista e dá uma analisada no detalhe, né? Double blind, por exemplo. Tem vários tipos de revisão, né? Atualmente, a Carg ela trabalha com a double blind como padrão, mas também com a Open Science chegando aí, a revisão, a Open Review também tem sido um tema constante de conversas. Enfim, voltar para a apresentação aqui. Então, essa questão do Qualis. E aí, é isso, é essa a proposta. Realmente, você veja o seu artigo e você faça um processo de seleção ali. Realmente colete algumas informações, algumas revistas potenciais, conversa com os especialistas, com bibliotecárias, faz pesquisa, utiliza aquelas 11 ferramentas grátis. Aquilo ali está lá realmente para ajudar, para economizar bastante tempo. Pesquisa no Scopus, pesquisa no Doage, por exemplo, se você quiser Open Access, vai filtrando ali. E tudo isso vai te ajudar a coletar bastante informação. Depois você faz esse descarte, né, de revistas que potencialmente são predatórias ou que já está out of scope, né, com relação... Se o seu artigo está um pouco out of scope, refina, dá uma olhada nas métricas, vê se tem alguma associação, alguma afiliação da revista com sociedade internacional, por exemplo, sociedades mundiais que são respeitadas, que tem aquela revista como revista oficial. Dá uma olhada nas métricas, considere maior quantidade de métricas possíveis e aí depois, efetivamente, você escolhe. Então, durante tudo isso, o processo, a palavra não é nem escolha, né? Essencialmente, você está fazendo uma análise, você está colocando inputs, você está descartando, você está refinando. Aí depois que você fez isso, você vai ter ali uma lista, às vezes com 10, 7 revistas que você vai poder olhar para elas e realmente escolher, realmente pegar, agora eu quero essa uma aqui para submeter, vou dar uma olhada no guia para autores deles, vou preparar meu artigo e vou submeter para publicação. E aí sim, nessa etapa final, você seleciona um título, mas busque, né, se for possível, fazer um processo de análise, que acho que vale bastante a pena. Às vezes é um tempo que você... Ah, Vitor, mas isso, sei lá, vamos chutar aqui que 2 dias. Faz uma coleta, faz um descarte depois deixa para outro dia, refinar, entrar no site de cada uma, ver as métricas, pega lá o relatório do JCE, o relatório do SiteScore, vai olhando o que seria a Qualis, A1, A2, vai refinando, depois você chega ali, tem umas 7, 9 revistas. Ah, Vitor, mas isso me tomou 2 dias. 2 dias que muitas vezes foi o que eu disse antes, você pegar uma revista ali que você achou e, é essa aqui, eu vou nela, corre aquele risco de você ficar 2 meses, 1 mês esperando a primeira decisão da revista e ser rejeitado. Então, assim, 2 dias para fazer uma escolha assertiva, que realmente o seu artigo vai ser recebido pela revista e que vai fazer sentido, né? Que a revista realmente vai olhar para o seu artigo com bons olhos e vai entrar no processo de revisão propriamente dito, 2 dias que economizou 1 mês ou até mais de você ter que reajustar o seu conteúdo e tudo mais. Então, assim, recomendação: utilize essas ferramentas, utilizem Scopus, Doage e revise os guias para autores, né? Nossa senhora, isso também eu boto aqui porque depois que você escolheu a sua revista, é 100% focado no guia que ela determina ali, porque é muito comum também, a Carger dá bastante esse feedback de artigos que chegam sem respeitar o guia para autores.
ou respeitando 70% do guia para autorizar, eu fiz meu artigo, tá 80% de acordo com o guia, mas 20% acho que vou mandar assim mesmo, uma imagem assim, uma formatação um pouco assim. E assim, tem editoras, tem revistas que elas são até boazinhas e se ela recebeu o seu artigo e está fora do guia para autores, as boazinhas vão falar para você, ó, não está dentro do guia, revisa esses pontos aí primeiro, depois você submete. E o seu artigo ele fica até com um status ali de unsubmitted. Mas tem outras revistas que isso já é motivo suficiente para rejeitar. Então, ela vai olhar ali, não está no guia para autores, já é um motivo para sofrer rejeição, e aí depois você não vai poder resubmeter para essa revista, enfim, já é uma carta na manga que já foi jogada fora. Então, assim, realmente não é para nadar para morrer na praia, né? Depois que você escolheu uma, formata de acordo, os guias estão ali para isso, para somente depois enviar para submissão. Somente depois submeter para publicação naquela revista. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, tem algumas perguntas aqui, vou dar uma olhada, peraí. Pessoal, se eu não souber alguma resposta, eu fico mais do que feliz em consultar a carga e depois eu mando por e-mail, tá? Para a Luísa, enfim, aí a Luísa eu agradeço se puder me dar uma força nisso. Né? Declaração. Cavadas. Nossa, muito interessante essa, essa, essa observação sobre o self-citation, né? E eu vou confessar com você que eu realmente vou precisar de um feedback mais técnico para a editora, se existe alguma forma de identificar esse problema, se há uma lista aqui que a gente consulta e consegue achar essa informação. Deixa eu até ver aqui uma informação aqui rapidinho. Sobre self-citation. Porque realmente tem essa questão no fator de impacto. Eu estava vendo se no Scopus eles mostravam, porque o Scopus ele é ele é um pouco mais transparente realmente que o fator de impacto. Então, às vezes eles mostram exatamente todas as citações. Eu estava vendo se eles mostram o número de self-citations que compõem o indicador. Mas eu não achei essa informação. Eu vou dar uma pesquisada também com a Cargill, conversar com o Paul Levner, lá, que ele é o responsável por essas informações, e eu dou um feedback, porque realmente o self-citation às vezes ele é até usado como uma estratégia, né, de você conseguir alavancar um pouco mais, mas obviamente tem um limite. Senão simplesmente a revista fica se citando e isso pode mascarar um indicador, então eles realmente eles dão um limite para self-citations. Dentre eles, 9 journals publicados pelo Elsevier. Talvez por isso o Elsevier criou o SciScore. Sacanagem. Tem isso, teve bastante essa discussão, né? Uma editora
criando uma métrica para avaliar revistas de outras editoras. Quando lançou o SiteScore é muito mais recente do que o fator de impacto. Teve bastante discussão sobre isso, né? Conflito de interesse, viés, mas enfim, a Elsevier era uma instituição extremamente respeitada, com uma credibilidade que não ia botar isso em jogo. Teve uma discussão, até coloquei tem alguma referência de um autor que ele faz um diálogo, mas ele faz um diálogo bem coerente, não sobre o conflito de interesse, porque isso foi o que eu disse, dificilmente a Elsevier colocaria em risco a credibilidade dela por isso, mas que ela criou um indicador que as revistas dela ficam melhores, isso meio que aconteceu quando fizeram a comparação com o fator de impacto, mas até aí não tem questão nenhuma. O que esse autor fala, que ele traz à tona, e ele é interessante porque ele é um autor que ele gosta muito da Elsevier e ele admira muito, mas ele fala que a Elsevier, sendo a responsável por essa métrica, e as outras editoras querendo ranquear melhor no SiteScore, o que pode acontecer, possivelmente, são as outras revistas, ao longo do tempo, ficarem um pouco mais parecidas com as revistas da Elsevier, porque elas vão agora batalhar ou adequar algumas coisas para ranquear melhor com esse indicador. E aí tem isso também, né? Por exemplo, a Elsevier mudou o cálculo do SiteScore agora. Tem que ver o quão isso impacta, né? Segundo eles, foi por feedback do mercado que realmente o cálculo agora faz mais sentido. Mas aí, quando eles acharem que não faz mais sentido, muda de novo, e aí o ranqueamento pode sofrer, aí o Qualis também se impacta, porque a revista que era 1, agora vira 2, enfim, tem algumas questões aí. Mas a questão do self-citation, me alonguei um pouco. Eu vou pesquisar se existe algum lugar que a gente possa consultar essa informação das revistas que extrapolaram um pouco o self-citation ou que realmente elas foram penalizadas com relação a isso. H-Index, se eu não me engano, vale para todos os autores que publicaram, independente se é o primeiro ou o coautor. Pagar para submeter uma publicação é um critério importante a considerar? É um critério. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone e conversar, fique à vontade. Sim, assim, no Brasil, a maioria das revistas ela não se paga para publicar, né? As revistas internacionais, elas, de algumas editoras, né, as consideradas editoras comerciais aí, a Carg se inclui nisso, se paga para publicar e, segundo elas, são fees, né? São taxas, é um valor da editora, realmente, para que ela pegue o seu artigo e te ajude a amplificar em toda a conexão que ela tem, porque ela tem o trabalho de indexar essa revista, está indexada em várias bases de dados, tem um alcance enorme. Então, utilizar a tecnologia dela realmente é um pagamento para utilizar esse serviço, esse know-how, essas tecnologias, essa presença, para amplificar a presença do seu conteúdo. Isso é bom. Isso é bastante polêmico, na verdade, tem bastante discussão sobre isso também, especialmente agora com a ciência aberta, né? A ciência aberta diz que a ciência é um bem comum e, especialmente agora com a pandemia, viu-se a importância da ciência ser aberta, dos conteúdos estarem aí, realmente não ter nenhum tipo de bloqueio nesse fluxo do conhecimento. E o dinheiro, quando ele entra, né, a questão financeira, ela é um bloqueio. Então, o que acontece, né, com essa transição é que antes as instituições precisavam pagar para assinar, então o dinheiro entrava ali como um bloqueio para restringir o acesso, e agora o dinheiro sai dali e vai para o autor. Mas também acaba sendo um fator dificultante, especialmente para países da América Latina,
outros países, a cobrança é sempre em dólar, o dólar a 5,3, 5,4 para a gente, pô, para um pesquisador dos Estados Unidos que recebe em dólar, tem financiamento em dólar, às vezes US$ 1.000, faz sentido. Para a gente isso vai virar US$ 1.000, US$ 2.000, um preço de um carro popular. Então, o que quero dizer é se devemos pagar para publicar. Acho que tem alguns outros critérios. Se analisou a revista cobra, mas é uma revista que realmente vai de encontro com o seu conteúdo. É uma revista forte, que tem fator de impacto, por exemplo, que tem site score, que apesar de ser acesso aberto é extremamente reconhecida e tem um bom posicionamento nessas métricas, né? Não querendo só me focar nisso. Se faz sentido, pode fazer sentido pagar. Realmente você vai ter um alcance, muitas vezes internacional, bem estruturado, para você colocar o seu artigo e vai te ajudar naquele objetivo de amplificar o seu conhecimento. Acho que esse é o veículo que vai levar o seu conhecimento para o mundo. Então, se te ajuda a amplificar, provavelmente te ajuda que mais pessoas leiam, ou que esse artigo chegue com maior eficiência, que tenha mais visualização, que possivelmente tenha mais citação. Então, assim, se faz sentido ou se deve pagar para publicar ou não, acho que é uma escolha do autor. Se tem esse recurso também, né? Se teve financiamento, se tem um investimento para arcar com esse investimento, é legal, mas realmente o APC é algo em discussão. E assim, eu estou do lado da editora Karger, eu estou quase que do lado do inimigo aqui nesse sentido, né? Mas também gostaria de entender melhor o seu processo de pagamento para publicação. Então, Manuela, são revistas de acesso aberto, enfim, o pagamento ele acontece só no final do estágio, né? O processo de revisão ele não é alterado em nada pelo fato da revista ser de acesso aberto e cobrar o APC. Você vai submeter o seu artigo. Primeiro você tem que achar essa informação fácil no site da revista, se ela cobra e quanto que ela cobra. E aí você pode submeter o seu artigo vai passar pelo processo de revisão normal, revisão por pares, o editor-chefe vai ver o seu artigo, enfim, todo o processo de revisão ele é intocável, assim. Mas aí depois, se o seu artigo for aceito, você paga um valor, que efetivamente seria os serviços da editora, né, para processar o seu artigo, para incluir na base de dados, para distribuir para as bases que estão indexadas, enfim, fazer todo o processo que eles consideram lá como serviço da editora. Ah, legal. Cavadas. Vou dar uma olhada no site aqui que você mandou para ver a questão do self-citation. Ana Alves, processo é sempre pagamento. Sim. Uma vez eu participei de um treinamento da Elsevier, no caso, e eles falavam assim, eles acho que até vão falar mais sobre isso. Pensa que para justificar, né, o pagamento, da mesma forma que a editora precisa do artigo do autor, o autor precisa da editora para essa amplificação do artigo dele, do conhecimento dele. Então, assim, um lado precisa do outro. E, obviamente, a questão do dólar, e para a gente isso vem com uma taxa de conversão que sai da realidade, mas às vezes, como eu disse, para um americano, US$ 1.000 é algo que faria sentido. Não sei, se fosse R$ 1.000 para publicar um artigo, R$ 900, R$ 800. E aí entra toda a questão também, aí nas revistas de acesso aberto, então, os países em desenvolvimento vão ter muito mais dificuldades, vão ter que gastar muito dinheiro com o APC para publicar, fora a questão do idioma, que já dificulta para a gente. Enfim, tem algumas questões aí que realmente vale a pena ser revistas, né? Porque
para não reforçar só o status quo, né? Só esse modelo que aparentemente destaca mais revistas norte-americanas, europeias, artigos norte-americanos e europeus. Então, realmente é uma discussão aí que eu acho que eu não tenho nem gabarito técnico para me aprofundar tanto, e gostaria até de participar de uma que falasse disso com mais especialistas abordando esse tema. E assim, mas também não dá para demonizar, né, o dinheiro, porque ainda com as revistas que o autor não paga, a revista tem um financiamento também, né? O dinheiro ele flui de algum lugar para algum lugar. Então, assim, no caso das editoras comerciais, ou ela recebe esse dinheiro das instituições que pagam para ter acesso à revista, ou ela vai receber dos autores. Esse modelo, esse paradigma ainda precisa ser quebrado. Mas as revistas também que não cobram nada do autor, que está vindo dinheiro de algum lugar e está financiando essa revista, tá. Não dá também para demonizar o dinheiro. É que tem alguns fatores realmente que. Olha só, acho que todo mundo ainda. Na internet caiu. Deu um corte de luz aqui onde eu tô. E até entrei pelo celular agora. Mas a internet está dando. Eu já voltar. Só para a gente finalizar. Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui pelo celular por enquanto. Voltei. Vitor? Eu. Oi, a Luísa. Voltei, desculpa. Realmente caiu a energia aqui, não foi na internet. Imagina, eu queria primeiro dar boa tarde para você novamente, boa tarde a todos, e agradecer a sua disponibilidade, atenção e por ter dividido conosco essas dicas valiosas. Obrigado. E também agradecer todos os presentes, né, pelo interesse, pela participação. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso, algumas dicas. E precisando, conte comigo. Sobre a pergunta da self-citation, realmente vou buscar com a editora e eu espero trazer um feedback, daí eu te mando por e-mail. Tá ótimo, Vitor, combinado. Foi ótimo, muito obrigada.
Obrigadão, boa tarde para todo mundo. Tá bom, Ana, eu vou... Luiz, eu posso... Então eu te mando a apresentação por e-mail, aí você compartilha com o pessoal, pode ser? Perfeito, pode mandar. Tá. Tá, eu gravei a apresentação também, daí eu te mando o link da gravação junto com o PDF e aí a gente dá sequência. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigada, Vitor. Boa tarde para você, tá?